Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de representologia. Aqui é o professor Ricardo Doutor. Aqui é o professor Ricardo Cortes Lopes e eu vim aqui para ensinar você sobre todos os contornos e entornos dessa nova ciência, tá? Que é a representologia, tá? Eu vou mostrar para você todos os detalhes dela nesse curso aqui, desde como começar uma pesquisa em representologia e vocês vão ver mais para frente que também existe uma profissão, canalista representacional, que se baseia na representologia. E eu vou apresentar aqui todas as implicações dessa ciência, tá? Lembrando que é uma ciência que está começando, então vai ter muitas lacunas que vão aparecer, que vocês vão observar. Mas se vocês apontarem essas lacunas, a gente consegue construir uma ciência muito sólida e muito consolidada, tá? Então vamos começar primeiramente apresentando a mim, tá? Porque vocês precisam conhecer um pouco do que eu sou para poderem contribuir nessa ciência, tá? Que eu estou formulando. Bom, eu sou o Ricardo Cortes Lopes, tá? Minha trajetória dentro da sociologia, né? Uma ciência que também é bem recente, né? Que daí já é do século XIX, tá? Mas eu formei doutorado, mestrado, eu possuo mais de 70 artigos nacionais e internacionais publicados em diversas áreas. Então, se vocês forem olhar ali o meu Lattes, vocês vão ver que tem artigo em revista de linguística, revista de artes, revista de ciências sociais, revista de história, revista de filosofia. Vocês vão encontrar isso lá, tá? E isso tem muito a ver com a representologia, porque justamente eu fui um pesquisador que utilizou do estudo das representações. E o fato de eu ter muitos trabalhos em diferentes áreas me permitiu focar menos na área e mais nas representações em si. Foi por causa disso que eu acabei chegando nas representações, tá? E isso foi sendo uma escalada contínua, tá? Porque daí o que vai acontecer? Na minha tese, por exemplo, eu trabalhei com. Eu já tinha trabalhado na graduação com a teoria das representações sociais do Sérgio Moscovici, né? Que eu aprendi com a professora Clarime Nilsky Sapiro, maravilhosa professora, tá? Que ela é da psicologia social, eu tive um tempo na psicologia social, mas não fiquei, que foi o conceito de representações sociais morais, que daí é aquele conceito que fala exatamente de quando a pessoa está numa situação de escolha, tá? A ideia do conceito daí é afunilar o conceito do Moscovici para isso. Bom, o que acontece? Esse conceito ele é uma mistura, tá? Que é uma mistura da epistemologia do Durkheim, né? Porque o, o Moscovici ele foi muito para a parte ele se inspirou nas representações coletivas, tá? Para fazer as representações sociais dele, mas ele não se utilizou da parte moral do Durkheim, né? E a sociologia da moral do Durkheim, ela é muito rica, ela é muito forte, assim, e eu aprendi ela com a minha orientadora de doutorado, no caso, a professora Raquel Weiss, tá? Então, eu utilizei essa mistura, eu utilizei uma parte do Durkheim não utilizada pelo Moscovici para fazer uma síntese. E por fim, eu formulei, antes da representologia que eu estou falando para vocês, a teoria dos contextos representativos, né? Lá no livro Construindo Contextos. É uma teoria que eu vou apresentar aqui, tá? Na próxima aula. Eu vou apresentar essa teoria para vocês, mas ela fala basicamente das representações sociais, saindo do domínio da mente humana, né? Que é da psicologia social, é estudar a mente humana através da questão social, indo para a teoria levando as representações para a interação, tá? Elas vão interagir entre elas e a gente vai conseguir fazer medições com base nisso, tá? Tem uma aula que eu prestei ali no meu canal, exatamente sobre a teoria dos contextos representativos. Vocês podem acessar, eu vou deixar o link ali, tá? Mas o que é representologia, tá? Eu falei bastante até agora, mas eu ainda não expliquei o que é, tá? Bom, é a ciência que estuda as representações como objeto autônomo, tá? Ela busca compreender essas representações nos seus elementos, partindo da empiria, tá? Até o momento, a gente utilizou as representações como ferramentas, as ferramentas para a gente alimentar as nossas ciências, né? O historiador utiliza as representações para estudar a história, o psicólogo social estuda as representações para estudar a psicologia social, mas eu gostaria de fazer com que a minha ciência estudasse as representações em si, tá? E esse é o motivo do nome, tá? Vocês estão vendo ali representologia, tá?
a gente fala representologia, mas quando a gente escreve repraesontologia, tá? Porque é uma letra antiga grega que junta o A e o E, que era utilizada para ciências do passado, né? E daí eu utilizo o prae para isso, tá? Representação, reprae. E essa questão de ontologia, eu coloquei de propósito também. Não tô fazendo ontologia aqui, tá? Porque as representações em si não são a realidade última, tá? Não são. Mas eu tô estudando o comportamento e a característica das representações. Então, de certa maneira, eu tô fazendo uma ontologia da representação. Não literalmente, mas tipo uma percepção uh, quase poética, tá? Mas é o nome da ciência, represontologia, tá? Eu vou falar represontologia. Até eu encontrei um periódico que se chamava Representologia, que é o mais certo, né? Representologia. Mas como eu estou estudando necessariamente a característica das representações, eu optei por botar ontologia, tá? Então é isso. A gente vai observar aqui no curso que existe um método próprio, composto de 4 regras. Existe uma metodologia própria também, que, de novo, metodologia no sentido amplo. A gente pode utilizar técnicas diferentes para chegar nas nossas pesquisas, mas é no sentido amplo, tá? E, gente, vou mostrar aqui basicamente a estrutura do curso, tá? As 4 primeiras aulas elas estão disponíveis aqui no YouTube e vocês podem buscar elas, buscar as outras aulas no Hotmart, tá? E a gente pode também ver de disponibilizar outras plataformas. Talvez você esteja assistindo em outra plataforma, tá? Mas enfim, introdução a gente está falando hoje, né? Então, só para não perder a ordem do curso, se vocês vão estar passando dessa aula aqui, vocês já vão ter feito a primeira. Conceitos e teorias da representação. Então, vocês vão acompanhar os conceitos e teorias da representação que eu levantei para revisar o objeto representação, né? Que ele não é um objeto em si, né? Ali vocês vão observar que ele é um objeto que está sendo uma ferramenta, tá? Ou no máximo um conceito. Vocês vão ver a teoria por trás do estudo das representações na aula 3. Lá no módulo 4 tem a metodologia da ciência, é aí que eu vou apresentar os passos para vocês de passos de pesquisa, etc e tal. Depois, no módulo 5 em diante, a gente vai começar a ver a parte mais mão na massa, né? Pesquisador, o analista, qual a diferença deles, tá? O coleta análise de dados, a construção de um artigo, construção de um laudo ou de um parecer, tá? Tudo isso vai ser verificado nessas próximas aulas, tá? Lembrando que a gente vai ter o livro que dá a base para os fundamentos da representação. Ele está disponível, vocês vão poder fazer download dele, não precisa pagar nada. Ele está ali o curso que vai ter algum tipo de questão financeira, mais para manter, né, o curso ativo. E a princípio é isso, tá, gente? A gente vai avançar aqui para alguns outros tópicos, tá? Eu vou detalhar um pouquinho melhor, tá? Bom, para começar, a representologia é uma ciência recente, tá? Ela, ela é recente porque bom, o livro está sendo lançado agora em 2024, né? Na data que eu estou publicando esse vídeo aqui. E eu me baseei muito em algumas ciências que são mais recentes, né? Se a gente for observar as ciências no geral, a gente vai ver que não tem um ponto específico de começo, tá? Não tem um autor específico de começo. A gente pode pegar a química e pensar lá no Egito, mas a gente não tem um autor que formulou a química. A gente também não tem na história, por exemplo, um autor que formulou a história nos gregos. A gente tem grandes historiadores, como Heródoto, por exemplo. A gente não tem, tipo, um historiador fundador da ciência. A gente tem depois correntes como a nova história ou a química moderna, mas nenhuma delas tem um fundador claro, assim, fundador. Vocês têm uh, pessoas que deram continuidade ou reformularam, tá? Que é o que aconteceu com 3 ciências que me inspiraram muito, tá? Que elas têm fundadores bem claros, como a sociologia, tá? Que surgiu no século XIX, e estuda a sociedade, ela tem 3 fundadores bem claros, tá? O Marx, que na verdade não é tão claro assim, mas o Marx é um dos fundadores, o Weber e o Durkheim. Então eu analisei as obras deles, especialmente o Weber e o Durkheim, porque eles são da fase acadêmica, que a sociologia entra dentro, tá? Entra nas universidades, tá? A semiótica também surgiu no século XIX, século XX, né?
e estuda os símbolos. A gente tem ali o C.S. Peirce, que ele escreveu, né, os livros dele, e depois teve um Humberto Eco que foi lá e fez um tratado geral de semiótica. Então é uma área assim que começou recente também, e a gente se inspirou muito nos livros ali, se inspirou lendo, né, os livros, entendendo como é que se estrutura uma ciência. E a cibernética, tá? Que surgiu também no século XX, investiga as relações entre humanos e máquinas, e a gente utilizou muito o Wiener, né? Alfred Wiener, para estudar. A gente leu ali os livros dele, e vocês vão ver as influências disso na própria representologia, né? A representologia ela está começando agora com o livro, mas ela vai se aperfeiçoar, né? Tipo, no sentido de que pessoas vão trazer contribuições e melhorias para elas, tá? E não se esqueçam, tem muito espaço para crescimento da representologia, porque ela está começando, os conceitos estão colocados ali, mas eles podem ser questionados, ampliados, melhorados, tá? Vamos conhecer um pouco da estrutura do curso? A próxima aula, então, a gente vai revisitar as representações, representação representacionista, representação para Kant, para Schopenhauer. Quem gosta de filosofia e matemática e ciências naturais vai adorar, tá? Essa primeira aula. Com as bases conceituais, então, a gente vai estudar ali o alicerce, né, da ciência em si, e daí estudar os tipos de níveis de análise que a gente vai ter ali, metodologia referencial, propriamente dita, todos esses modelos a gente vai observar, tá? E tem a representologia, que não é feita com base em modelos, que a gente vai ver também. A parte 3, então, no caso, é o método, tá? A gente vai observar ali as ferramentas de trabalho que vão ser utilizadas. Lembrando que metodologia e técnicas nem sempre são a mesma coisa, tá? A técnica ela vai ser precisa para se fazer uma metodologia, mas não necessariamente seja a mesma coisa, tá? Mas esse é só um aviso para vocês terem um ajuste de expectativas para a aula, tá? Eu não pretendo apresentar técnicas diretamente, tá? Parte 4, então, a gente vai falar do analista, né? Que habilidades ele vai adquirir, onde é possível trabalhar nas próximas aulas a partir da, da, da quinta, né? Que tá um errinho no slide, tá? Eu não vi, mas desconsiderem. E é isso, tá? A partir da aula quinta a gente vai ver o analista e como é que funciona o analista, como é que funciona a construção de um artigo em representologia, mas toda essa base vai estar nas aulas anteriores, tá? Bom, então é isso, a gente se vê na próxima aula. Comentem onde vocês conseguirem, que eu vou dar feedback, tá? Porque, de novo, é uma ciência em construção, começo dela. Tem uma obra que começa ela, tem esse curso aqui para divulgar ela. Mas é importante que tenha retorno, né? Da própria comunidade dos pares, né? Que a ciência, no caso, ela precisa desse retorno dos pares. É um dos pré-requisitos para que a ciência seja confiável e cada vez mais se aperfeiçoando. Certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.